Então, abra sua Bíblia comigo agora, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você vai encontrar a conversão de Paulo. E no capítulo 10, depois de um tempo que ele passa na casa de Cornélio, você vai ver o que acontece. Deus traz uma visão a Pedro. Enquanto Saulo está recebendo informação e estudo, Pedro está recebendo uma revelação a ser cumprida. Preste bem atenção que Paulo era um apóstolo tido como não apóstolo, porque para ser apóstolo, naquela época, eles exigiam que o cara tenha andado com Jesus ou visto Jesus pessoalmente. A gente sabe que Deus está aparecendo aos muçulmanos, Jesus está aparecendo aos muçulmanos pelo mundo inteiro. Jesus tem se materializado assim. No meu livro, eu tenho uma experiência de conversão com o próprio Cristo pregando para mim. Se Jesus não tivesse pregado para mim, eu estava morta hoje. Deus é bom. Deus aparece nos nossos sonhos. Deus fala com a gente. Deus usa... Eu estava sendo perseguida por Deus, gente. Eu pegava o ônibus vindo da academia lá em Rocha Miranda e ia saltar lá no ponto final do 685. O motorista olhava para mim e dizia assim: Fernandinha, volta para Jesus. Eu dizia: rapaz, mas nem no ônibus eu tenho paz. Tem crente para tudo que é lugar. Eu ia no cachorro quente, a Jeco falava: e aí, já voltou para Jesus? Eu dizia: tá, calma, gente, calma. Não é assim, não. E até que eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. A experiência de Paulo foi tremenda. Ele não necessariamente cai do cavalo, mas ele tem a visão do próprio Cristo dizendo: Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele entende que não está perseguindo só pessoas, só cristãos, ele está perseguindo o próprio Cristo. E naquele momento ele fica cego e recebe instrução. Coisa boa é receber instrução de quem conhece Deus. Amém, gente? Procure instrução, procure estudar, procure mergulhar nas páginas da Bíblia. Alimente-se disso. Mas no capítulo 10, no versículo 9, vem uma visão a Pedro. Pedro é aquele mesmo que negou Jesus 3 vezes, que estava na fogueira. Pedro é o mesmo que Jesus vai curar o coração dele quando encontra ele na beira da praia. Pedro é amadíssimo por Deus. E diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso por 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isto aconteceu 3 vezes em seguida, e o lençol foi recolhido. Eu quero parar por aqui por um minuto, porque eu compreendo Pedro. Eu realmente não gosto de carne de porco. Eu até como porque sou missionária. E o que botar na minha frente, querida, eu vou comer. Eu não vou dizer para ninguém que não gosto, não vou virar a cara, vou comer qualquer coisa que estiver à mesa. Vou dar aquela orada básica: faça mal, faça bem, só fará bem em nome de Jesus. Amém. Então, eu não sou dessas do mimimi. Mas Pedro, ele tinha toda uma cultura que trazia sobre ele, judaico-ortodoxa, antiga, que ele ainda carregava, apesar de crente em Jesus Cristo, ele ainda tinha suas manias, e comer porco para ele era algo difícil, e Deus traz um teste para ele, no momento em que ele tem muita fome. Nem com fome ele aceita a visão. Tem gente aqui entre nós hoje que vive perguntando a Deus: Deus, o que eu devo fazer? Deus, para que o Senhor me chamou? Deus, qual é a visão que o Senhor tem para a minha vida? Deus, o Senhor não vai me chamar nunca? Deus, quando é que vão começar os milagres? Deus, quando é que o Senhor vai fazer acontecer comigo? Aí Deus te mostra uma situação, você fala: ai, não. Eu pregar para esse povo? Vai que eles se convertem. Me deixa aqui na minha santidade. Deixa eu pregar só para os meus aqui que também são santos. Eu não quero saber de sair de Jerusalém agora, não. Agora é o meu tempo em Jerusalém. Eu vou comer coisa que é imunda para o povo judeu. Logo,
animais de pés fendidos, animais que não eram comestíveis para o povo judeu, segundo a tradição deles. Pedro pipoca mesmo nessa hora, ele dá aquela pipocada básica. E ele não come a visão. O problema de não comer a visão é que você vai ficar esperando a vida inteira e alguém vai fazer aquilo que você não fez. Pedro foi muito útil, fez coisas maravilhosas. A sombra de Pedro curava. Mas Deus separa um homem que não era considerado apóstolo. Um homem que não era um homem atravessado com Pedro. Um cara chamado Paulo. E esse cara chamado Paulo, ele come a visão que Pedro não comeu. Preste atenção no que eu estou te falando, que é tipológico. Paulo decide pregar aos gentios, porque afinal de contas ele era um assassino. E eu quero dizer que até para os assassinos tem lugar no ministério. Ô, glória, vamos dar uma glória? Porque quem se converte mesmo. Quem nasce de novo, nasce mesmo. Ele chega na hora de cometer algo que ele cometia antigamente no passado, e ele fala, eu sou salvo, isso não é para mim. Então Paulo pega a visão que Pedro não pegou. Paulo come a visão que Pedro não comeu. E ele sai pregando o evangelho de maneira poderosa. E através de Paulo em Éfeso, por exemplo, Deus fez milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. E estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. O que Deus deu a Pedro, Deus deu a Paulo e deu a Marcos, como nós temos a igreja copta no Egito, os coptas estão pregando segundo Marcos, nós estamos aqui hoje pregando segundo Martinho Lutero, nós estamos aqui hoje reunidos, hoje embasados tanto em Pedro, quanto em Paulo, quanto em Marcos, nos evangelhos sinópticos. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está muito na moda. As pessoas, quando não querem falar sobre unção e poder de Deus, elas dizem que é quântico. Nossa, isso é quântico. O ponto de contato é quântico. Aí vocês vão fazer os cursos de coach, todos de vocês, não sou contra, cada um que faça seu curso quiser, fique mais sabido mesmo, ensina para a gente também. Mas chega lá, é a mesma coisa que a palavra está dizendo com outra palavra. Se você mentalizar, vai ser quântico. Se você pensar positivo, vai ser quântico, as coisas vão vir para você. Claro, Pedro Bó. A Bíblia diz para você não ter pensamento inimigo, que você tem que crer no que a Bíblia prometeu. E a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Se você continuar tendo pensamento inimigo, você vai para a vala. Mas se você continuar lembrando, Deus me chamou, Deus me ungiu, Deus me chamou pelo meu nome, Deus me deu a oportunidade de comer uma visão, eu não comi, mas Deus vai me usar assim mesmo. Tem outra pessoa que comeu a visão, já atravessou o Atlântico, na verdade o Mediterrâneo, e foi a todas as ilhas que aquele povo em Jerusalém na época não tinha condição de ir. Um cara que não tinha mais a sua vida por preciosa. Ele não tinha mais o que perder, ele saiu pregando. Eu fui visitar o Areópago, aonde Paulo foi pregar. Eu falei, cara, eu pensei que eu já tinha passado por situações difíceis. Mas eu subi lá naquela parte da Grécia e ali eu vi a estátua do Deus desconhecido, o lugar vazio do Deus desconhecido. Eu falei, vai ser morto assim para Jesus lá no céu, porque ele não contava mais com a vida dele. Se ele fosse morto ali, tudo bem. Tem horas que você pensa assim, ou eu prego ou eu morro, então prego. Ele sobe e começa a falar com os maiores prefeitos, governadores, advogados, os boinas vermelhas, todos aqueles que tinham inventado a matemática e algo mais, e ele abre a boca num lugar alto. E eu imagino Paulo pregando alto, porque era difícil de ouvir. Quem foi a Israel com a gente quando a gente passou pela Grécia, lembra bem desses lugares, não é verdade? Então, ele tinha muita coragem para pregar a povos desconhecidos, porque ele tinha dupla nacionalidade, ele tinha na sua veia a vontade de ir aos povos, de ir às nações. E a unção era tão grande sobre ele, porque ele passou um tempo cego e passou um tempo recebendo inspiração de Deus através do seu professor, que ele sai, gente, de um porto que não tem como sair. Ele sai, naufraga, vem de novo, eu já preguei sobre isso na outra semana, mas os aventais de Paulo estão
pregando junto com Ele. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você tocar em santidade, você consagrar ao Senhor, consagrado está. Aquilo que você consagra ao Senhor, você não pede de volta. A consagração, ela é uma entrega. Ela é entrega no altar. Tem gente que consagra, desconsagra, consagra, desconsagra. Ah, mas eu tinha consagrado, mas agora eu mudei de ideia, agora eu não vou mais consagrar. Olha, não brinque com coisas consagradas. Aquele que foi consagrado ao Senhor precisa estar consagrado ao Senhor, porque não há saída para o consagrado. Não há saída para você. Deus te trouxe aqui nessa noite porque você é um chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para pregar em todos os lugares que você está, com seu comportamento, com seu sorriso, sem receber suborno, no meio de gente que faz e acontece, no meio de troca-troca de casais, no meio de divórcios e todo tipo de malignidade sexual que se pode imaginar. Você tem um chamado para se manter firme. E se você tropeçou, você levanta, porque 7 vezes cairá o justo, e em todas elas Deus o levantará. Você não foi feito para o lixo, você não foi feito para o pecado, você foi feito para ser enviado. E em qualquer lugar que você estiver, você vai fazer diferença. Ah, vem para essa rodinha. Poxa, desculpa, eu tenho um compromisso. Realmente eu tenho compromisso. O teu é o joelho no chão, 0 oração, lá dentro do seu quarto. Ah, eu tinha que sair para não sei aonde, viajar com não sei quem. Aí o teu coração aperta, você fala, quer saber? Eu vou perguntar ao meu marido. O toque para as mulheres aqui, hoje eu vou dar. Quando você não quer fazer alguma coisa, aquelas amigas suas estão te azucrinando da vida, você fala assim, vou perguntar ao meu marido. Acabou, é a resposta. Se tu tem um marido, vai perguntar ao marido. Eu duvido que ele aceite. Se você já está em dúvida, teu marido tira a tua dúvida na hora. É igual roda de fofoca. Roda de fofoca, você fala assim, vou perguntar ao meu marido isso aí. Só um minuto. A fofocaiada fica... Ela vai falar para o marido dela. E o marido dela vai falar para o meu marido. E o meu marido vai ficar sabendo que a gente está falando disso. E eu não devia ter falado isso com ninguém. Ai, meu Deus do céu. Então, aqui nós temos um perfil de santidade muito interessante. Posso contar uma historinha? Só uma? Antes da gente orar? Vou contar uma historinha, tá? Eu vou salvaguardar os nomes dos santos, vou contar só a história, porque tem gente viva ainda dessa época que está assistindo agora a televisão, está vindo pelo YouTube, eu não quero expor ninguém. Mas a minha avó teve um pastor que estava muito doente, e ele sofria de algo parecido com um câncer na hemorroida. Isso nem se fala no público, né? Lá naquele lugar que deu câncer. E ele era um homem santo. Ele era um homem de oração e jejum. Quem sabe, não era nem isso tudo, mas era um desconforto absurdo, gente. É um negócio que tu não consegue parar de esquecer, tu não consegue esquecer. Se aquilo está doente, tem que ir ao médico. Corre. E esse pastor estava sofrendo muito. E a esposa do pastor chamou minha avó muito constrangida. E ela falou assim, dona de Ogreza, tem dó. Meu marido está passando uma situação que eu não queria nem falar com a senhora, que eu tenho temor de falar do meu marido e abrir as intimidades dele. Não posso falar isso. Mas olha, meu marido tem hemorroida. E ela olhou e falou assim, está muito bravo? Está muito difícil? Ela disse, tá, ele tem muitas dores. Ela pegou um lencinho que ela guardava no blazer, sacudiu o lencinho, encheu de óleo, falou, minha irmã, pela fé, dá ao seu marido, ele vai dormir usando isso, e você vai ver o milagre de Deus. Quando foi de manhã, gente, tinha sumido todos os cânceres lá, as bolotas todas que tinham sumido, e o lenço. Eita, deixa eu responder. A enfermidade tinha sumido, e o lenço. O pastor acorda curado. Não é quântico, não, é o poder de Deus.
Você pode até gostar, eu gosto de física quântica, adoro estudar física quântica, mas não tem como dizer que não foi o poder de Deus, algo sobrenatural, como os apóstolos eram transladados de um lado para o outro, não tinha avião, era necessário chegar a alguns lugares, não dava para chegar de navio, Deus fazia eles aparecer no lugar, e muitos profetas apareciam em outro. Isso acontecia com Elias, e as crianças zoavam de Elias, dizendo, dos profetas, dos amigos de Elias, dizendo, quem sabe Deus já não arrebatou para lá e para cá, toda hora esse teu profeta some, porque era real, gente, o arrebatamento, o traslado, era essa coisa de desconfigurar aqui, configurar lá, materializar em outro lugar, coisa santa, coisa que Deus tinha que usar no Antigo Testamento. Hoje nós temos aviões, carros, temos como fazer algo muito diferente, mas naquele tempo não tinha, e o evangelho tinha que ser espalhado sobre a terra. Então eu quero dizer para você, que todos vocês que decidiram viver em santidade, vocês têm muito, muito, muito para dar para toda a família de vocês. Aqueles que ofertam, aqueles que dizimam, aqueles que estão em obras sociais aqui na igreja, aqueles que estão engajados no ministério de maneira correta e concreta. Eles têm algo especial no céu, que a saúde vem. Parece que não estava quase lá, estava quase indo embora, e de repente Deus fala, esse aqui não, esse aqui eu preciso mais tempo na terra, porque ele é útil, porque até os aventais dele curam, porque ele é daqueles que come a visão que eu dou. Eu preciso deles mais tempo lá na IPAM. Eles vão ensinar um pouco mais, eles vão aprender um pouco mais, mas o sobrenatural de Deus vai chegar naquela casa. Aleluia! Eu lembro de uma moça que está no meu livro, essa história. Eu estava orando por uma jovem chamada Adriana, que tinha sido atropelada quando eu era adolescente. Eu tinha acabado de me converter e ela foi dada como morta. E eu entrei no CTI, os jovens estavam todos lá, o pessoal do baile lá comigo sentado. Eu passei, eu com meu biblão, meu vestidão, né? O Pedrinho me conheceu quando eu me vesti à prova de bala, né? Quase lá ainda, mas eu usava aqueles blazers da Valnice, sabe assim? Cruzado com aqueles botões assim. Então, eu achava o máximo aquilo, gente. Eu trabalhava no seminário também, que eu ganhava muita roupa do pessoal da Barra, aquelas mulheres chiques, aqueles blazer lindo, né? Pensa que é só você que usa a roupa do outro. Eu também já usei muito. Então, eu estava cheia de fé e falei, eu vou lá. E a minha oração em casa foi, Senhor, não é justo, porque o Senhor me salvou e não salvou ela. Por que o Senhor não salvou ela e me salvou? Eu vou lá dentro buscar ela. Entrei no CTI, e quando entrei no CTI, me disseram, não tem jeito, ela está com o pulmão cheio de sangue, o cérebro dela não funciona, está ainda misturado, me disseram assim para eu entender, o cérebro dela está todo misturado, mas eu disse, eu preciso só ungir, botar o dedo na testa dela. E não podia fazer isso no CTI, não se faz isso no CTI. Eu cheguei lá e falei para ela assim, Adriana, levanta em nome de Jesus. Na hora que eu falei isso com ela, eu vi um demônio do lado dela rindo. E ela estava sendo torturada no mundo espiritual por aquele espírito. Quando eu vi aquilo, eu falei, sai daqui agora, em nome de Jesus, Adriana, você vai acordar e você vai receber Jesus como seu Salvador, porque eu não vim aqui para perder a tua alma para o diabo, você está aqui nesse CTI, mas eu vim aqui brigar pela tua alma, e você é de Jesus. No dia seguinte da visita, ela estava onde? Na enfermaria, acordada. Mas eu não me esqueço de uma outra jovem que já tinha sido operada de um lado ao outro, e estava toda costurada. Ela me viu orando pela Adriana, e aí quando ela me viu orando, ela falou assim, moça, você ora? Menina, você ora? Aí eu falei, oro sim. Ela falou, toca só o teu dedo aqui na minha testa, que eu sei que Jesus vai me curar por completo. Eu nunca mais ouvi essa jovem, mas do jeito que eu tinha orado pela Adriana, eu passei para ela o contágio da unção. Botei o dedo na cabeça dela e falei, seja curada em nome de Jesus agora. Para entrar foi difícil. Uma enfermeira que parecia um anjo apareceu na porta assim, e eu peguei um biblão maior que eu, falei assim, eu vou orar. Tá. Aí ela fez, peraí. Dei um jeito, não vou dizer onde foi não, para não arrumar problema. Deu um jeito, entrou comigo e eu falei, e ela falou, leito 9, eu não reconhecia a menina. Ela era minha parceira dos bailes, não era de funk não, eu sou do tempo do house, tá? Vai ficar fazendo conta com a minha idade aí agora.
tenho 42, vou facilitar a sua vida. Eu sei que não parece, que a minha cara é de 29, eu entendo vocês. Faz uma confusãozinha às vezes, né? A gente falar que tem 42 anos, a pessoa quebra a ilusão de que a pessoa é mais jovem. Mas, enfim, eu entrei lá desde 17 anos que eu oro por enfermos e, olha, sinceramente, é difícil a gente que crê perder um CTI. Na minha família, as pessoas mais difíceis eu ganhei em CTIs. O lado da família da minha mãe é todo espírita. E o lado da família do meu pai tem muito, muito pastor. E eu vejo pouco a família da minha mãe e eu amo a família da minha mãe, independente do que eles creem. Para mim, são família. E eu comecei a perceber que Deus tinha um plano dentro do hospital comigo. A minha avó, última que faleceu, ela era mãe da minha mãe e ela morreu de Alzheimer. E fui eu e Lislane, a dupla dinâmica, orar por ela no hospital do Exército. Primeiro que ninguém entra no hospital do Exército se não tiver uma palavra para entrar. Eu entrei, pedi licença, mostrei minha capelania internacional, mas não tem essa não, quem manda lá dentro é o Exército. E havia um comandante chamado Lucena, um homem crente, cheio do Espírito Santo, que era o comandante do hospital do Exército quando eu entrei. E eu disse a ele, por favor, comandante, por favor, coronel, eu preciso muito entrar para orar pela minha avó. Minha avó é esposa de ex-combatente, mas com a sua bênção eu queria subir para orar pela minha avó. E subimos eu e Lislane. E na hora que nós estávamos orando por ela, ela já não lembrava mais de ninguém, ela estava nas últimas, ela começou a chorar e falou assim, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Aí a Lislane falou, vó, você já vai para casa. Aí eu olhei para ela estava desviada há muitos anos, já estava praticando outra religião. Ela olhou para mim e falou assim, Fernandinha, eu falei, sou eu, vó, sou eu. Aí ela disse para mim assim, eu tenho pastor. Eu falei, sim, a senhora tem pastor. Aí ela disse, eu fui batizada nas águas, cadê o meu pastor? Aí eu disse, vó, o seu pastor não está aqui, mas eu sou pastora hoje. Aí ela disse, glória a Deus, segurou na minha mão e falou, eu tenho pastor, eu fui batizada nas águas e com o Espírito Santo, aleluia, que bom que você é pastora. E passou para o Senhor naquela madrugada. Tem gente que foi chamado para pescar no pulo. Nós estávamos procurando uma casa, depois do Rio das Pedras, tem um condomínio bonito ali. Isaac era pequeno, e estou eu dirigindo, e de repente cai um motoqueiro. Eu tinha sido acabado de ser ungida evangelista. Larguei a mesma no carro com o Isaac, saí correndo, fui lá atender o motoqueiro. Falei, não se mexe que vai chegar o socorro. E fiquei lá, não se mexe. Eu olhei para ele e falei assim, Paulo, caiu do cavalo. Aí ele olhou para mim assim e disse, eu fui crente. Eu falei, você não foi, você é. Você não foi crente. Ele, mas do jeito que eu estou, falei, é agora que Deus vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história. E quando você sair daqui, você vai ser uma nova criatura. Até que chegou o socorro e eu tirei meu pé e saí de fininho, porque eu deixei o povo trabalhar. Você precisa entender que você é útil em todos os lugares que você está. Tem gente que pesca de anzol dentro do CTI. Tem gente que pesca de anzol. Essa é legal, essa é maneira. Assim que eu me converti, eu fui para o Jacarezinho e eu falei, mãe, eu vou pregar no Jacarezinho. Minha mãe, pelo amor de Deus, volta daí. Eu falei, não, mãe, eu quero pregar no Jacarezinho, que tem um pastor lá que morreu, ressuscitou. O negócio é um reteté maravilhoso. E o ministério dele é o seguinte, ele entra dentro do rio do Jacarezinho, aí quando os moleques que foram mortos lá em cima chegam ali embaixo, ele pega os moleques que estão no tiro, que tomaram tiro e fala assim, você aceita Jesus? Pisca o olho. Eles piscavam o olho e ele deixava os caras partirem. Falei, gente, que ideia maravilhosa. Você já fica ali na boca do céu do inferno. Quando os meninos vêm, você fala assim, você aceita Jesus? Pisca o olho. Aí os meninos, perdeu o diabo, passou mais um. Mais outro. Gente, não tinha mais o que fazer nessa época.
Não tinha como conversar, como subir, não tinha como fazer nada. Eu recém-convertida, falei, eu preciso pregar para alguém, eu preciso fazer alguma coisa. Olhei o meu condomínio e falei, 27 blocos, cada bloco tem 4 pessoas por andar. Isso dá uma igreja enorme. Aí eu fui para a quadra com os meus amigos e começamos a pregar na quadra, sem parar. E as pessoas desciam para zoar, para ver, para tudo, mas se convertiam. Só que eu não tinha uma igreja para mandar eles. Então eu mandava eles para a Assembleia de Deus que tinha ali em Irajá, perto da Avenida Brasil. Eu falei, vamos para a igreja, a comunidade Vila da Penha aqui atrás, vão indo para a igreja, a gente só passa aqui a tarrafa, só joga a rede aqui e vai puxando peixe e vocês vão para a igreja. Aonde quiserem ficar, vão testando até que vocês fiquem. Eu tenho uma alegria profunda de saber que quando não há mais esperança, a esperança verdadeira chega e ela se chama Jesus. Você entrou aqui hoje desesperançado. Você entrou aqui hoje dizendo a minha última noite. Deus não liga para mim mais porque eu já fiz isso, fiz aquilo outro. Olha, não brinca com Deus. Deus te pega e te pega para o bem, e te põe de pé. E Ele começa a te dizer o que fazer e não fazer. Daqui a pouco você está com nojo daquilo que você gostava. Daqui a pouco você está reto em Deus. Daqui a pouco você está lendo textos que você não entendia. E eles saltam para você como se você tivesse decorado ele a vida inteira. Então, nessa noite eu quero dizer para você, coma a visão. Mas eu não gosto dos crentes, não gosto de... Coma a visão. Aquele povo é esquisito. A gente é esquisito mesmo, sempre cabe mais um. Vem, coma a visão. Sempre cabe mais um esquisito no meio dos crentes, porque nós cremos em coisas quânticas. Gostou? Desdobradas quânticas sobrenaturais. E nós cremos também no inconsciente coletivo da palavra que está sobre nós aqui agora. Todos estão recebendo a mesma palavra e vocês vão sair daqui pulsando o que receberam. E o que Deus quer fazer conosco é regeneração, que é o contrário da enfermidade. A enfermidade te degenera. A palavra de Deus te regenera. Então você vai sair daqui com uma ordem de Deus. Pé, funciona. Fígado, volte ao normal. Regenere-se. Pulmão, regenere-se. Cérebro, regenere-se. Ossos, regenere-se. O Senhor tem uma palavra para quem comeu a visão. Regenere-se.